Agora, é preciso... quando você fala assim, precisa ser judeu, se você for judeu, vai ajudar pra caramba. Porque você já foi preparado desde pequeno. Uhum, sim. Se você fala hebraico, vai ajudar pra caramba. Porque ler o texto no original vai trazer uma compreensão maior, não só por conta de eventualmente alguma distorção Uma na tradução tradução, mais fiel, né? mas não só por isso. É porque existe uma cultura de entendimento por trás das palavras. Sabe? Às vezes uma metáfora que faz sentido para um judeu pode não fazer sentido para nós, né? Por exemplo, sei lá, imagina, se você for, sei lá, para o Canadá e você fala inglês, né? E de repente você pegar lá um colega seu que fala inglês que não conhece o Brasil e você olhar para uma moça bonita, imagina um jovem, evidentemente não eu, né? Mas imagina um jovenzinho que viu uma mocinha bonita lá e falou, nossa, que gatinha. Certo. Entendeu? Um canadense talvez não entenda isso. Fala, gato? Tá comparando ela com gato? Ou como, imagina hoje, né? Se a gente não soubesse disso, uma mocinha olhar para um rapaz bonito e falar, ele é um pão, que é uma coisa da época da minha avó. O pão. Entendeu? Nossa, que pão. Entendeu? Alguém vai olhar do lado e falar, pão? O cara é filho de padeiro. Não vai fazer sentido. Então, não vai. É óbvio que isso aqui é um exemplo suave, superficial. Sim. Mas se você fala direto na língua e se você está inserido na cultura hebraica, o entendimento que você vai ter é outro. Isso vai ajudar muito. Mas, se você está numa fonte autêntica, aí você tem sim a condição de aprender, mesmo que você não fale hebraico. Até porque, quando você está na fonte autêntica, aquilo que você precisa saber da interpretação, ou mesmo da tradução, se tiver uma palavra aí que não está encaixando como encaixa no original, isso vai ser dito para você. Falar, essa palavra aqui que está na tua Bíblia em português, que foi traduzido desta maneira, na verdade tem outro sentido. Você podia ser outra palavra ali. Não que o tradutor errou, mas é o que ele conseguiu fazer na hora. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Uma coisa que se fala muito na espiritualidade é que você tem que fazer caridade, né? Caridade está na Bíblia. Certo. Tanto no Novo Testamento como no Antigo. No Antigo, né? sim. Se a gente pegar essa palavra que a gente traduz como caridade aqui no hebraico, é tzedek. Então, tzedek é traduzido na Bíblia como caridade. Né? Como é que a gente... E assim, não está errado, né? A princípio não está errado. Como é que a gente entende caridade aqui no Brasil, no Ocidente, de maneira geral? Tem aquelas pessoas que são carentes, que precisam de ajuda, e eu ofereço essa ajuda. Sim. Né? Dinheiro, meu trabalho, minha dedicação, sei lá, seja lá o que for que ela precisa, um socorro. Uma ajuda no geral, uma ajuda, né? Certo. Porque ele é carente, ele é um necessitado. Quando você olha para o hebraico, não é só uma questão de tradução, porque a tradução você vai falar, tzedek, caridade, ok. Né? Assim como chair e cadeira em inglês, né? Sim. Pen e caneta. Tudo bem, parece que é a mesma coisa. Mas quando você olha por entendimento hebraico e a origem da palavra tzedek, não tem nada a ver com caridade. A palavra tzedek significa justiça. Por que justiça? Porque no entendimento espiritual judaico, Deus propositadamente, porque Deus não faz nada errado, nada calculado, nada saiu do controle dele, ele criou um desequilíbrio no mundo. Isso é planejado pelo Criador. Então há aqueles mais saudáveis, os menos saudáveis, há os mais ricos e os mais pobres, há aqueles que têm mais boa sorte, aqueles que têm menos boa sorte. Ele não criou o mundo de maneira igual. Sim. Compreendo. A grande falha nossa no Ocidente, um grande equívoco, chega até a doer depois que a gente começa a entender isso, é achar que o certo, o justo, é que todo mundo seja igual. Essa igualdade, né? No caso. A gente acha que igualdade é sinônimo de justiça. E não é. Porque, veja, para dar um exemplo aqui, sem sair do tzedek, explicando Kabbalah e falando da ideia de se você precisa ser judeu ou falar hebraico para estudar Kabbalah. Não tô perdendo o fio da meada, não. É que sim. Como a gente tem tempo, né? Vocês me avisaram antes que eu posso falar, então eu vou falar aqui. É isso mesmo. Então imagina aqui o seguinte, se é para ser igual, imagina que
Eu saí algumas vezes eu dei carona pra minha mãe ou pra minha avó, porque minha mãe já tá idosa, minha avó mais ainda, então quando ela precisa ir em algum lugar, eu falo, não, eu te levo. Certo. E um dia furo o pneu do carro. Uhum. Eu desço, troco o pneu. Normal isso. Aí, suponha que passa muito tempo e a situação se repete. Numa outra situação, que eu tô com a mamãe ou a vovó do lado, o pneu fura. Se é pra ser igual, eu falo, vovó, a outra vez fui eu que troquei. Agora desce lá, pega o step, pega o macaco, pega a chave de roda, torce lá, faz força lá, porque se é pra ser igual. Sim. Como eu troquei o pneu da outra vez, o meu ainda tem um pouquinho, mas é melhor encher, né? Como eu troquei o pneu da outra vez, direitos iguais, deveres iguais, sim, né? sim. Vai lá você agora e troca o pneu, da próxima vez eu troco e se tiver mais uma é você. Uma vez de cada um. Tá certo isso? Lógico que não. Seria um absurdo. É injusto entende? também, né? Eu não posso exigir de um adulto a mesma coisa que eu exijo de uma criança. De uma criança. Eu não posso pegar uma velhinha, imagina que eu sou entregador de água, sei lá, chego na casa da vovozinha com um galão de 20 litros e a senhora fala pra mim, troca lá pra mim, meu filho. Eu falo, não, troca a senhora. O galão não é meu, a senhora comprou, a minha obrigação é entregar aqui na sua porta. Você me dá o dinheiro, deixa o galão aí, você se vira pra botar o galão lá em cima do bebedouro. Coitado, tiazinha. Entende? Eu não posso considerar uma criança igual a um adulto. Eu não posso considerar alguém de uma cultura igual de outra. Sim. Não quer dizer que eu estou discriminando ou diminuindo ninguém. Mas eu sei que tem algumas coisas que estão aqui que não estão lá. Assim como tem coisas que estão lá e não estão aqui. Entende? É simplesmente uma questão natural. Sim. Né? Se chega o mercado, tá? Comprei alguma coisa pela internet, é pesado, eu não vou falar para minha esposa ir buscar. Óbvio. Aliás, ela tá vendo a gente. A mulher mais bonita, mais incrível, mais fantástica. E que sem ela, eu jamais seria o que eu sou. E eu só não sou melhor pelas minhas falhas. Porque por ela, eu ia ser muito melhor do que eu sou. É bom. Já vai chegar em casa com a janta feita já. Entendeu? Agora, chega lá alguma coisa pesada, eu não vou falar pra ela, vai lá você buscar, porque toda vez sou eu que pego. Sim. Não é assim que funciona, né? Então, essa ideia de igualdade... ela é uma corrupção da humanidade que a gente não percebeu. Se eu tenho, imagina, você está na escola, tem um aluno preguiçoso, etc., que faz tudo errado, que só faz presepada, e tem um outro dedicado, a professora vai dar a mesma nota para os dois? Não tá certo isso. Entende? O sentido de igualdade não seria só a imagem, no caso? Então, existe uma coisa que é chamada isonomia. Né? Eu não posso discriminar ninguém. Isso é óbvio, que eu não devo discriminar ninguém. Todo mundo tem a mesma dignidade a princípio. A princípio por quê? Porque se o cara virou um bandido, se ele virou um fascínora, se ele é um pedófilo, se ele é um sem vergonha, ele não tem mais a mesma dignidade que um cidadão de bem como eu e você. Certo. Entendeu? Mas, em princípio, todos temos a mesma dignidade. Mas eu não posso exigir de uma pessoa comum aquilo que você espera de um filósofo ou de um cientista renomado. Porque o cara tá preparado para isso, outro não tá. Outro não, eu não posso, você não pode exigir de mim que tenho aqui uma pancinha, que eu tenha o mesmo desempenho que um atleta, que pratica esporte o tempo todo. Eu não vou ter essa capacidade. Colocar você pra fazer polidense ali depois. Não dá pra eu fazer polidense. Aliás, mesmo que eu tivesse o milagre de conseguir, seria horroroso pra quem tá vendo. Entende? Então, esse negócio da igualdade é uma corrupção do ego humano que transformou a igualdade na ideia de justiça, e é justamente a ideia de igualdade que promove a injustiça. Porque cada um deve ter mérito e receber de acordo com aquilo que fez, com aquilo que é capaz de fazer ou com a dedicação que tem. Então, no caso, a tradução da caridade... Aí o que acontece? Quando a gente olha para a caridade, vem de tzedek, tzedek significa justiça, significa que o Criador, de maneira proposital, criou ricos e pobres, para dar um dos exemplos. Assim como ele criou pessoas mais inteligentes e menos inteligentes. Mas ele cria a humanidade, ou ele dispõe a humanidade dessa forma, porque uma coisa positiva só pode, isso é um princípio, ela só pode ser construída em cima de uma coisa negativa. Uma virtude sentido, né? só pode existir quando você contrapõe um vício. Para ficar mais simples da gente entender. Veja, se não existisse ninguém necessitado no mundo, também não existiria ninguém capaz de ajudar ninguém.
Para que possa existir em nós a sensação de ajudar o próximo, eu preciso que exista um cenário real onde alguém precisa de ajuda. Da necessidade, né? Se a pessoa não precisa receber, eu não tenho como doar. Certo. Então, se o Criador tirasse os problemas do mundo, também desapareceriam as virtudes do mundo. E para dar ao homem a oportunidade de fazer o que é certo, ele precisa criar esse desequilíbrio para que o homem se esforce para estabelecer uma relação justa com os outros. Certo. Entende? Como é que eu sei que alguém é inteligente? Porque eu conheço pessoas que não são tão inteligentes assim. Sim. Ou até que a gente acha que é burrinho. Como é que eu sei que alguém é alto? Não quer usar tanto. Porque é maior do que eu. Certo. Né? Porque eu não sou um cara alto. Entendeu? Como é que eu... Entendeu? Eu entendo. Aí o que acontece? Quando o Criador cria ou estabelece as coisas desta maneira, ele dá ao ser humano a oportunidade de exercer a virtude. Se ele tira isso do cenário, imagina, como é que eu posso dizer que a tolerância é um valor se não tiver ninguém que me aborreça? Entende? Eu acho que a gente não pode ter nenhum tipo de discriminação. Se eu acredito nisso e isso realmente é um valor correto, eu preciso admitir a diferença e não a igualdade. Pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não percebam isso. Porque se todo mundo for igual, não existe mais tolerância. Porque se você é igualzinho a eu não tolero você e você não me tolera. Porque como a gente é idêntico, sim, tudo flui numa uniformidade neutra e morta. Agora, quando eu sou diferente de você em qualquer aspecto, eu começo a me incomodar com algumas coisas em você que não são iguais às coisas que eu acho corretas. E é justamente a partir desse desconforto que eu sinto que eu posso fazer um esforço para não diminuir você e me tornar, assim, uma pessoa virtuosa. Ou seja, a minha virtude depende de você. Certo, certo. Isso é o sentimento de justiça. Existe também um entendimento dentro do judaísmo que, com relação a essa questão do dinheiro, da distribuição do dinheiro, que nada nos pertence porque tudo, o mundo inteiro pertence ao Criador. Então, se ele deu mais para um e menos para outro, é justo que quando eu, que tenho mais, encontro alguém que precisa, o dinheiro que eu vou dar para aquela pessoa, a forma como eu vou ajudar aquela pessoa, não é minha. É simplesmente assim, se o Criador distribuiu de maneira desigual, tá na hora de estabelecer a justiça, e ele deixou isso na minha mão. Sim. Como uma tarefa para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que tá sobrando aqui para mim, que eu tenho o suficiente, e eu sou obrigado. Não é que eu sou superior, virtuoso, quando eu ajudo o próximo. Isso é uma obrigação para que se estabeleça a justiça no mundo. Então, quando eu encontro alguém carente, é obrigação minha fazer a caridade, porque na verdade o termo melhor não seria caridade, quando a gente entende dessa forma. É estabelecer a justiça porque, de uma forma injusta, o Criador deu mais para mim e menos para ele. Então, se eu quero equilibrar as coisas, isso não é igualdade, mas se eu quero tornar aqui um equilíbrio e reestabelecer a coisa, porque o Criador provocou as coisas dessa maneira, eu vou pegar o que o outro está precisando, que na verdade está comigo e que também não me pertence, e vou falar, toma, tá aqui. Porque na hora que eu faço isso, eu estou enfrentando o meu egoísmo e o meu ego, porque meu ego não quer fazer isso. Eu quero guardar para mim. Eu quero ser uma pessoa mesquinha. Todo mundo quer ser mesquinho. E se eu for dar alguma coisa para alguém, eu vou procurar dar aquilo que não vai me fazer falta. Entendeu? E não é assim que tem que ser feito. Tem que ser feito de forma justa. Ele precisa, você atende. Entendeu? Então, no hebraico, e quando você vem desde pequenininho, se você receber uma educação judaica, e eu tô falando tudo isso, eu não sou judeu, tá? Só para todo mundo saber. Eu não sou judeu. Quando você vai estudar o texto bíblico e você vê a palavra tzedek, que a gente traduz como caridade, tudo isso aqui já tá na memória do judeuzinho. Sim. Entendeu? Porque foi assim que ele foi educado. Para nós, a coisa não tá dessa maneira. Tá um pouco a gente não teve né? esse preparo. E aí o que a gente vai entender é que é virtuoso, é bacana se você ajudar o próximo. Você é caridoso. Se eu acredito que eu tô ajudando o próximo, o que está embutido por trás dessa sensação de ajudar o próximo é a sensação de que eu sou superior. Quando você é um judeu que aprendeu desta maneira,
O que está embutido na cabeça dele é que ele é obrigado a fazer isso porque ele recebeu em excesso e isso não está certo. Ou seja, ele não é superior. Sim. Entende? Sim. Então, as relações vão se dar de uma outra maneira. Isso falando de relação humana, hein? Entendeu? São outros entendimentos. Quando você vai partir para o espiritual com essa base humana, você já está muito mais avançado para estudar aquilo que é mais elevado, vamos dizer assim. Sim, certo. Então, nesse sentido, se você recebeu uma educação judaica, se você fala hebraico, se você tem um rabino, você vai ser uma mão na roda, vai ser mais fácil. Agora, se você é um ocidental médio, como todos nós aqui, e provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo isso gravado ou ao vivo, né? Quando você encontra uma fonte autêntica, aí você vai aprender a coisa de verdade. Agora, no geral, quem vai ver Kabbalah, se não teve uma instrução de uma linhagem autêntica, a coisa já chega obstruída pelo nosso modo de pensar aqui no Ocidente. Certo. E aí vai ser só uma reprodução de um erro que a pessoa já recebeu errado, entendeu? Assim, com todo carinho eu tô falando isso, não quero que ninguém imagine aqui que quando eu falo que veio errado, o que eu tô fazendo aqui é aquele proselitismo que só a minha é certa e os outros estão erradas. Não é isso. É mais nessa direção de como eu expliquei o que é tzedek e caridade aqui. Sim, a pessoa tem que tomar cuidado para não aprender uma coisa que vai distorcer depois, né, o real sentido da coisa, aprender errado, né? Agora, não necessariamente é por maldade, às vezes é porque você não conseguiu acessar a fonte original. Sim, certo. E assim, você falou que o seu professor tem vários alunos, né, ao redor do mundo. E qualquer religião pode estudar a Kabbalah? Pode. A Kabbalah não vai fazer nenhum tipo de restrição. Certo. Né? O que eventualmente pode acontecer é o contrário, né? Alguém que participa de alguma religião ter o entendimento de que a Kabbalah não é uma coisa boa, de que não está prevista na religião da pessoa, e uma vez que não está previsto, a pessoa pode entender que não é correto porque ela segue uma determinada religião. E se ela entende assim, o meu conselho é permaneça assim. Se isso que está no seu coração, é isso que você tem que fazer. Agora, do outro lado, como eu disse, né? Eu tenho um aluno judeu, tenho um aluno cristão, tenho um aluno que nunca teve religião mesmo, né, que tem lá, assim, religião só da boca para fora, mas nunca praticou religião nenhuma. Tenho um aluno evangélico e aluno muçulmano. Pouquinho, mas já tive, né? Um só ainda, por enquanto que a gente é pequenininho, mas a gente vai ter. Se Deus quiser, a gente vai ter mais. Entendi. Então não tem nenhum problema com a relação da religião, não. Teria algum caso específico, algum caminho específico para poder conciliar com o estudo da Kabbalah? No caso, eu sou cristão, então eu vou estudar a Kabbalah e conciliar. Então, é assim. Aí, o que acontece? É a pessoa que vai fazer isso, né? Ela vai continuar frequentando a igreja dela, sei lá, e vai assistir a aula de Kabbalah. O que deve acontecer no meio do caminho? Tentando dar uma previsão, que se eu entendi o que você está me perguntando aqui. Se vai ter algum conflito, como é que a coisa vai rolar, ou se simplesmente vai fluir naturalmente. Em boa parte do tempo, na maior parte dos casos, o que vai acontecer é que a pessoa, seja qual for a religião dela, ela vai ter um entendimento muito mais profundo da religião dela, seja qual for. Certo. A Kabbalah, quando ela abre essa espiritualidade, quando você tem esse acesso, vamos dizer assim, quando você chega lá, em algum momento, quando alguma coisa acontece dentro de você, você olha para aquilo que você aprendeu na teoria, e agora que você teve a prática, vamos dizer assim, da coisa, que você experimentou de verdade o negócio, você começa a entender muito mais o que o profeta da sua religião quis dizer quando ele afirmou isso ou aquilo, ou escreveu isso ou aquilo. Sim. Porque agora você realizou uma pequena parte daquilo, então você entende melhor, né? Por exemplo, assim, nós dois somos homens e a gente pode entender a importância da amamentação, mas a gente nunca vai saber o que é isso. Sim. Né? Uma mulher jovem que não tem filho tem um pouco mais de predisposição para imaginar o que é a amamentação, porque já tá isso no gene dela. Certo. Mas ela vai entender isso de verdade quando ela tiver um filho e amamentar. Eu e você estamos fadados à teoria da amamentação, entendeu? Então, quando você realiza a coisa, é a hora que você conhece o negócio de verdade. Então, quanto mais você realiza a coisa, maior é o teu entendimento daquilo que o profeta da tua religião
deixou registrado na sua religião. Então, o que vai acontecer na maior parte do tempo é que a Kabbalah vai ajudar você a se tornar ainda mais entendido na sua religião, ainda mais esclarecido a respeito daquilo. Porém, eu não posso ser omisso aqui e dizer que, eventualmente, pode acontecer que você compreenda uma coisa na Kabbalah, não uma afirmação da Kabbalah. Mas você vai alcançar um entendimento que, em algum momento, pode ter algum grau de divergência daquilo que foi ensinado para você na religião. O que geralmente acontece é que, quando você tem esse entendimento, mesmo que o livro, o autor, o pastor, o padre, sei lá o quê, que aquele teu líder religioso estava te explicando uma coisa, aí você entende outra, você fala, é como se você desse um pulo por cima dele. E você fala assim, puta, agora eu entendi. Aí você não precisa entrar em discussão com a pessoa, porque você entendeu o que é. Sim. Entende? Mas se você não tiver essa segurança de levar a coisa desse jeito numa boa, aí você pode falar, puta, sei lá, o meu líder religioso está me dizendo uma coisa e eu entendi outra. O que acontece aqui? As pessoas não precisam estar preocupadas com isso, né? Porque uma vez que é uma experiência concreta, ela sabe o que é que acontece. E se ela tiver que tomar alguma decisão entre continuar aceitando aquele postulado da religião dela ou entender da maneira como ela alcançou esse entendimento na Kabbalah, a decisão já vai estar tomada automático. Eu vou tentar explicar o que é isso daqui. Veja, se eu vejo uma religião falando, por exemplo, você pode comer carne, e a outra religião dizendo que você não pode comer carne, como é que eu tomo a decisão aqui? Não tem como tomar, né? É cara ou coroa, assim. Eu tenho que escolher uma religião e seguir o que ela fala. Sim. E se eu escolher uma religião, eu não posso aceitar o que a outra tá falando, porque senão vira uma bagunça na minha cabeça e eu não tô fazendo nada. Você fica com o pé em cada barco, você cai no meio da água. Exato. Entendeu? Agora, se eu começo a perceber explicações de uma religião e perceber explicações de outra religião e acho que uma é mais coerente, eu vou naturalmente para outra que parece mais coerente, porque isso é um mecanismo natural da inteligência humana. Sim, sim. Pô, eu acho que isso aqui tá meio furado. E a outra, putz, a outra tem muito fundamento. Me Bate convenceu muito, mais, me convenceu mais, eu vou aqui. Né? E isso, eu tô falando só do entendimento. Certo. Da interpretação, né? Daquilo que eu tô percebendo com a minha inteligência. Quando a gente fala de Kabbalah, a gente tá falando de um negócio chamado alcance espiritual, uma realização interna. Quando chega nesse ponto da realização, que é como se fosse a mulher que pariu uma criança e agora está amamentando, a coisa está acontecendo em você agora, você já sabe o que é. Sim. Quando você sabe o que é, não importa se tem 1, 2, 3, 10 explicações, você sabe o que é. Você já está vivendo isso. Então você fica tranquilo, porque mesmo que tenha conflito entre um pastor e um padre, por exemplo, ou entre um rabino e um sheik muçulmano, você olha para os dois falando e você sabe aonde que o pastor está acertando, onde tá, porque você tem experiência real daquilo ali. Então, naturalmente, isso está superado. Às vezes as pessoas têm essa preocupação, porque a pessoa fala assim, nossa, eu estou tão interessado em Kabbalah, mas ao mesmo tempo, eu sou muito fiel, eu sou muito leal à minha religião, será que eu não vou ter um problema? O que eu posso dizer é assim, não se preocupe com isso, porque na maior parte das vezes, em 95% das vezes, vai ser um reforço para sua religião, digamos assim. Certo. E se eventualmente acontecer isso, vai ser algo absolutamente tranquilo e que você não vai precisar criar nenhum tipo de debate lá dentro da sua igreja e falar para o pastor, não, pastor, você está errado. Ou vai ter que trazer o debate para cá dizendo, não, mas o meu pastor... Você simplesmente vai olhar e vai saber. Tem uma história que não tem a ver com a Kabbalah, mas é nessa direção. O Jung, né? O Carl Gustav Jung, né? Uma vez, já bem velhinho, ele deu uma entrevista. Esse vídeo, até depois o pessoal procurar, encontra isso na internet. Tem esse vídeo na internet. Ele está dando uma entrevista, né? Acho que para um repórter, um cara devia estar fazendo algum documentário sobre ele lá de uma TV. E tem esse trecho, inclusive traduzido em português. Se procurar no Google, você vai achar. Num determinado... Procura a entrevista do Jung, quem quiser procurar vai achar isso aí. Tá? Em branco e preto. Chega um momento que o entrevistador pergunta pro Jung assim...
depois de um monte de coisa, olha pra ele e pergunta o seguinte: você acredita em Deus? Aí ele olha assim pro entrevistador e falou: você tá me perguntando se eu acredito em Deus? Ele falou: quero saber como você é um cientista, etc. Mas você vem de uma família religiosa. Uhum. Você acredita em Deus? Na sua posição? Ele olhou pro cara e falou: não, eu não acredito em Deus. Eu sei. Entende? É disso que eu tô falando aqui. Sim. Ele chegou num ponto, dentro da ciência, do entendimento, de tudo que ele pesquisou, que não era uma questão de escolher isso ou aquilo sem uma base concreta. Uhum. É uma certeza absoluta. Uhum. E aí ele disse, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, não é de apostar, sabe? Eu aposto que Deus existe ou eu aposto que é uma farsa. Sim. Ele falou, não é questão de acreditar, não. Eu sei. Uhum. Porque isso é uma experiência real, é alguma coisa que ele alcançou. Certo. Ali, entende? Então é disso que eu tô dizendo aqui. Então, se algum dia, eventualmente, acontecer essa pequena porcentagem que pode ter algum conflito com a tua religião, é absolutamente tranquilo, porque você vai ver que todo o debate ali é coisa de criança e você agora é adulto, sabe? Uhum. Quando um adulto olha duas crianças discutindo por causa do brinquedo, é meu, não é meu, aí você fala, para de brigar, não, foi ele que começou. A gente não leva isso a sério. Uhum. Sim. Porque é bobagem de criança, né? O máximo que você vai fazer é, de repente, dar um basta ali para as crianças pararem de brigar, porque não é bom. Sim. Uhum. Mas você não vai para casa pensar qual das duas crianças deve ter razão. Isso é bobagem, entendeu? Filosofar em cima porque disso. você já tá muito além disso. Então, quando acontecer, você já vai estar muito além. Então, não se preocupe que se acontecer alguma divergência, não é que você vai ter que escolher entre a tua religião e a Kabbalah. Você vai saber o que é. Uhum. Não porque a Kabbalah vai dizer uma coisa que é diferente da tua religião, mas porque você vai ter chegado no ponto onde você vai saber o que é. Uhum. Simples assim. Certo. Essa seria aquela questão do espírito testificar ou só a Kabbalah mesmo? Não envolve muito o lado espiritual para você entender? Não, então, a Kabbalah é um processo de realização. Certo. Inicialmente, quando a gente começa... Aí quando eu tô falando de Kabbalah autêntica, tá? Uhum. Porque se você for olhar a literatura aí, você vai ver um monte de Kabbalah mágica, Kabbalah do Alexei Crowley, Kabbalah cristã, certo. Entendeu? Não tô inviabilizando o cristianismo, pelo amor de Deus, mas Kabbalah é Kabbalah. Não tem, sabe assim, fazer uma brincadeira aqui, Coca-Cola é Coca-Cola, né? Se tiver diferente, chama Pepsi, não é Coca. Entendeu? Chama Baré, chama qualquer outro nome, refrigerante de cola, entendeu? Mas original é Coca-Cola. O resto veio depois, não, entendeu? Então, o que acontece assim? No começo, a gente começa a estudar Kabbalah de uma maneira meio intelectual. Você começa a ler, como a gente está fazendo aqui. As pessoas estão prestando atenção aqui, estão entendendo os conceitos, como é que funciona. Sim. É um negócio meio mental, vamos dizer assim. Mas a proposta não é que seja assim. A proposta é que você... Vamos exagerar, tá? Eu vou exagerar na dose, mas a proposta é que você seja como Moisés ou Abraão. Falando de personagens que todo mundo conhece, mesmo que você seja cristão. Sim. Ou até como Jesus, né? Que olhava e falava pai e a coisa acontecia. Tinha um contato direto. Entendeu? Eu tenho um contato com a fonte e aí a fonte é que realiza as coisas. Esse entendimento profundo da Kabbalah vai ser essa fonte que vai realizar dentro de mim na medida em que eu me torno adequado a ela. Entende? Eu me torno apto a receber direto da fonte. Sim. Então, não é que a Kabbalah vai funcionar como uma religião onde ela vai ter uma série de postulados que você estuda e você tem que aceitar aquilo como dogma. A Kabbalah vai propor logicamente as situações para você, vai mostrar para você aonde você exagerou nesse ou naquele aspecto. Você mesmo vai entender que alguma coisa que você faz ou que você acredita não tá mais legal, porque agora você... E aí isso começa a fazer você ficar diferente.